Bom, então vamos responder agora aqui a questão 4 e 5, são as duas questões que estão faltando aí desse conteúdo. A questão 4, ela é bem teórica, então vamos responder logo ela, depois a gente vai para a quinta, que tem um cálculozinho ali bem simples, mas nada assim, extraordinário. Olha o que é que diz a quarta questão. Considere as seguintes reações químicas que ocorrem em recipientes abertos, colocados sobre uma balança. Primeiro, reação de bicarbonato de sódio com vinagre em copo. Segundo, queima do álcool em um vidro de relógio. Terceiro, enferrujamento de um prego de ferro colocado sobre um vidro de relógio. Quarto, dissolução de um comprimido efervescente em um copo com água. Em todos os exemplos, durante a reação química, a balança indicará uma diminuição da massa contida no recipiente, exceto em... Então ele quer saber basicamente desses experimentos aí, qual aquele que, ao pesar depois de realizado o experimento, eu vou ter um aumento de massa, ou eu não vou ter uma redução. Então, em praticamente todos aí, com exceção de um, eu não vou ter uma redução da massa. Então, o que é que a gente já sabe da aula que a gente já viu? Que o prego ou o ferro, ao ser queimado, ao ser oxidado, ao enferrujar, ele tem um aumento da massa, que ele vai incorporar o oxigênio do meio. Então, vamos ver aí a primeira. Reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. Bom, quando eu reajo bicarbonato de sódio com vinagre, eu tenho liberação de algumas substâncias para o meio. Então, automaticamente, eu vou ter uma redução da massa aí na balança. Então, já não pode ser a primeira, porque ele quer aquela que não vai ter redução, tá bom? Na segunda, queima de álcool em um vidro de relógio. Bom, a queima do álcool ela vai provocar uma grande perda de massa. Mesmo se eu não estivesse queimando o álcool, tá? Se eu deixar só o álcool lá paradinho, ainda assim eu ia ter uma grande perda de massa. Porque o álcool ele é muito volátil. Isso significa dizer que ele evapora com uma certa facilidade. É só vocês pegarem, por exemplo, o álcool que vocês têm na casa de vocês, ainda mais nesse período de pandemia. Eu acredito que todo mundo aí deve ter álcool. Ao abrir o álcool, a gente já sente de cara aquele cheiro. Aquilo dali é o álcool indo do estado líquido para o estado gasoso. É o álcool basicamente evaporando, ele é muito volátil. Tá? O mesmo acontece, por exemplo, com a acetona. Acetona é aquele que vocês utilizam para tirar esmalte de unha. Ele também é muito volátil e vai ter uma grande perda de massa. Então, a queima do álcool no vidro de relógio, eu tenho uma redução da minha massa, então também não pode ser ele. Terceiro, enferrujamento de um prego de ferro colocado sobre um vidro de relógio. Bom, essa parte aí já está mais que clara, né? A gente já viu e já comentou várias vezes que o prego, ao ser oxidado, ao virar ferrugem, ao reagir com o oxigênio, tem sua massa aumentada. Então, o enferrujamento de um prego aí, ao enferrujar, eu não vou conseguir enxergar uma redução dessa massa, tá? Então, nossa resposta aí seria a letra A. Vamos ver o que é que diz a letra A, letra A. Vamos ver o que é que diz a quarta. Dissolução de um comprimido efervescente em um copo com água. Bom, quando eu pego um comprimido efervescente e dissolvo ele em um copo com água, eu percebo ali formar aquelas bolhazinhas que formam na superfície, e aqui dali indica para mim que está tendo uma liberação de gás. Como está tendo uma liberação de gás, basicamente gás carbônico, eu tenho uma redução da massa. Então, a quarta também não pode ser. Restou aí para a gente apenas a terceira, letra A. Questão bem tranquila. Quinta questão. Bom, a quinta questão já envolve um ou outro cálculozinho, mas vocês vão ver que é bem tranquilo também. Olha o que diz a quinta questão. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberado para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma.
Aí ele colocou aí o dióxido de carbono mais o hidróxido de sódio reagindo para formar o carbonato de sódio e água. E ele continua dizendo o seguinte: sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono reagem com o hidróxido de sódio, formando 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Então, vou colocar aqui para vocês o vídeo que eu gravei da resolução. Aqui, Proust, a primeira, só um instante. Compartilhar aqui a tela. Então vamos lá. Então vamos lá, a primeira questão de lei de Proust. Então ele deu aí pra gente esses... Só uma correção aqui, interromper aqui coisa. Acabei colocando outro vídeo, isso daqui é da lei de Proust que a gente vai ver ainda. O vídeo que eu ia colocar é esse aqui da lei de Lavoisier. Então deixa eu compartilhar aqui de novo. Então vamos lá. Nessa questão 5, ele quer saber qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido. Então eu tenho aqui o dióxido de carbono reagindo com hidróxido de sódio, formando o carbonato de sódio mais a água. Então vamos colocar essa reação que está acontecendo. A gente tem o dióxido de carbono esse dióxido de carbono está reagindo com o hidróxido de sódio, formando carbonato de sódio carbo de sódio mais a água. Coloca aqui. Pronto, tá aí. Essa daqui é a reação que tá acontecendo no sistema. Aí ele quer saber qual é a massa de hidróxido de sódio. Então ele quer saber essa massa aqui, ó, X gramas. Ele diz que a massa do dióxido de carbono é igual a 44 gramas. Então o dióxido de carbono, que é esse aqui, a gente vai ter aqui para ele uma massa igual a 44 gramas. E do carbonato de sódio a gente tem aí 106 gramas. Acho que ele deu a massa de água aí também, que é 18 gramas, tá aí. Então vamos colocar aqui 18 gramas. Então, ó, de novo, com base no princípio de Lavoisier, massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Se aqui eu tenho X gramas, aqui obrigatoriamente eu tenho que ter a mesma quantidade de gramas. Então vamos lá, como a gente sabe que a massa que tem antes é igual a massa que tem depois, vamos igualar isso daqui. A gente vai ter o seguinte: 44 mais X, que é o que a gente quer, de hidróxido de sódio, é igual a 106 mais 18, igual isso mais isso. 44 mais X vai ser igual 106 mais 18. 106 mais 18 vai dar pra gente 124. Então 120
Vamos ver agora qual é o valor de x, né? Então x vai ser igual a 124 menos 44. X vai ser igual a 124 menos 44, vai dar aí pra gente 80 gramas. Então esse aqui é o valor de x. E aí vamos ver se deu igual. Para a gente verificar se a lei de Lavoisier foi observada aqui, a gente faz aquilo que a gente já tinha feito antes. É a massa antes igual a massa depois. Ou seja, massa antes de reagir, do lado dos reagentes, igual a massa depois, a massa dos produtos. E aí a gente vai ter aqui massa antes agora a gente tinha aqui 44 mais 80, e 44 mais 80 é exatamente 124 gramas. Aqui na massa depois a gente tem 106 mais 18. 106 mais 18 é exatamente 124 gramas. Então, observe aqui que a massa do lado dos meus reagentes é igual à massa do lado dos meus produtos. Então, a lei de Lavoisier foi obedecida. Então, muito provavelmente, isso daqui tá sendo feito em um sistema aberto. Aí vamos lembrar que a lei de Lavoisier é mais para sistemas fechados, sistemas isolados, mas não é porque o sistema está aberto que a lei de Lavoisier não foi obedecida. Aqui, por exemplo, a gente tem água que pode ter sido liberada na forma gasosa. Vai ser difícil para quantificar essas 18 gramas de água, quantidade de água aqui. Mas a gente sabe que ela está lá, porque a gente já viu aqui com base na reação química. A gente só não vai poder quantificar a massa de água exatamente porque ela foi liberada. Mas está de acordo com a lei de Lavoisier, porque quando eu somo as massas, ainda que elas sejam liberadas para o meio ambiente, eu sei que quando eu somar tudo, eu vou ter basicamente o mesmo resultado de um lado e o mesmo resultado de um outro. Então, lei de Lavoisier, lembra disso. Tu vai ter que sempre igualar reagente e produto. Soma, se tu tiver mais de um reagente, soma as massas dele. Iguala, imagina que essa setinha bem aqui é um sinal de igual àquilo que tem do outro lado. E esse sinal de mais que tem aqui, entre esses produtos formados e entre esses reagentes, é basicamente o mesmo sinal que tu coloca aqui, ó. Observa que mais está aqui. Observa que aqui também, quando a gente somou, então a gente só está igualando, saindo de uma parte mais qualitativa para uma parte mais quantitativa, ainda que não seja assim com 100% de exatidão, mas esse daí vai dar para a gente um resultado bem preciso. Falta a gente dizer a alternativa, né? Então a gente tem aí, ele quer saber a massa de hidróxido de sódio, então 80 gramas, letra C.